A FUNAI, o que seria a FUNAI? Né? Eu sei que muita gente não conhece a FUNAI, pouco se ouve falar da FUNAI, né? Mas a FUNAI agora ela entra num processo de discussão muito importante, né? Com as novas formulações de política indigenista no país, a FUNAI volta aí a ser tema das conversas de modo geral. FUNAI é uma sigla que denomina a Fundação Nacional do Índio, né, que é um órgão, que é o órgão indigenista oficial, é uma agência governamental do governo brasileiro, que tem a missão de proteger, de promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Ela faz parte do Ministério da Justiça, está entre as responsabilidades da FUNAI promover estudos de identificação, delimitação, demarcação, regularização das terras indígenas, além de monitorá-las e fiscalizá-las. Um outro papel importante da Fundação Nacional do Índio é promover políticas para apoiar o desenvolvimento sustentável das populações indígenas, sempre com foco em conservar e recuperar o meio ambiente. Além disso, a Fundação, a FUNAI, zela pelos direitos sociais e de cidadania dos povos indígenas, monitorando e facilitando políticas voltadas à seguridade social, o acesso à energia elétrica, educação, escola e outros itens que compõem esses elementos básicos, digamos, de formação da cidadania. É importante que a gente traga isso, esse conhecimento sobre a FUNAI, para que a gente tenha uma noção maior, né, da sua importância no contexto histórico e atual, né, desse órgão governamental. A FUNAI ela cuida de uma população indígena numerosa, né, segundo os censos do IBGE de 2010. Nós estamos terminando um censo agora, os resultados ainda não foram apurados ainda, mas o censo de 2010 estimou não, ele contabilizou a existência de mais de 800 mil indígenas no Brasil, representando 305 etnias e 274 línguas diferentes. Só para você ter uma ideia da importância que tem, né, o povo indígena, da riqueza cultural, né, e dessa mistura cultural que é o elemento indígena. E que a gente, muitas das vezes, ao olhar para o elemento indígena, a gente termina aqui homogeneizando de forma, né, dando uma forma geral, como se todos os indígenas fossem iguais. A gente viu nos últimos 4 anos aí, falaram que os indígenas tem indígena com iPhone, tem indígena andando de Frontier, de S10, de caminhoneta, enfim. Mas a gente precisa entender que essas falas, ela tinha um sentido próprio, um sentido de se buscar, pejorar a vida do indígena e a sua vivência social, a sua sociabilidade, a sua cidadania, né? Mas a gente precisa entender que nem todo indígena está representado, né, com as qualidades de vida e de cidadania daquele que é detentor de um iPhone por razões muito específicas ou que tem um carro de luxo, né? E essas razões que levam esses pouquíssimos índios a ter um carro de luxo ou um telefone de luxo são razões, né, muito singulares. Isso não representa, né, uma população de cerca de 1 milhão, né, de indígenas que se tem no Brasil. Então, a gente precisa, o primeiro ponto que a gente tem que compreender essa. Né? Então, são 305 etnias catalogadas e essas etnias elas têm 274 línguas, cada uma representa uma cultura diferente. O processo de colonização do nosso país, a população indígena sofreu um grande massacre e muitos dos seus povos foram completamente exterminados, né?
durante muitos anos, a diminuição da população indígena foi, é, foi, resu- foi resultado de um processo constante, além de constante, deveras agressivo, né? Que, segundo os dados da própria FUNAI, né, passamos de 3 milhões de indígenas a 1.500 para cerca de 70 mil na década de 1950. Então, você vê aí que na década de 50, ali perto da fundação da FUNAI, ali, quando ainda era um outro órgão que gerenciava isso, você teve uma diminuição drástica da quantidade de indígenas no Brasil, isso em decorrência da forma violenta como o não índio, ou, né, não vamos falar aqui do homem branco, mas como o não índio, né, e as autoridades chegaram às suas terras, invadiram as suas terras e ocupar esses espaços, né, ocupar esses espaços com estradas, com cidades, residências, fazendas, a criação de gado, né, desmatamento, queimada, etc. Então, a gente percebe ao longo desses anos que se teve uma demanda muito grande, né, e foi uma violência extrema contra os povos indígenas. A partir dos anos 90, a partir da década de 1990, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Então, aí já surge já uma mudança, né, uma mudança significativa, que começa a registrar a quantidade de pessoas indígenas no Brasil, né, e durante a década de 90, o número de pessoas brasileiras que se consideravam indígenas cresceu em torno de 150%. Um ritmo de crescimento que quase 6 vezes maior que a população em geral, enquanto os indígenas representavam 0,2% da população total brasileira na década de 90, passaram a 0,4% nos anos 2000. Então, com esse monitoramento feito pelo IBGE, a gente começa a perceber, né, que essa população indígena ela começa a aumentar porque políticas públicas e de defesa da cultura e dos povos indígenas começam a existir no Brasil de forma que começa a preservar espaço, começa a demarcar terra, começa a criar condições de existência e de vida para os povos indígenas, e a partir daí você tem uma população que começa a crescer. Então, você tem a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada em 1967, né, ali no auge do governo militar, e veio substituir a organização anterior, que era conhecida como Serviço de Proteção ao Indígena, essa que tinha sido fundada em 1910, era um órgão público, também tinha propósito de prestar a mesma assistência aos povos indígenas. Porém, os seus oficiais foram acusados em diversas polêmicas de crimes de corrupção, abuso e até mesmo de massacre indígenas, de tribos indígenas inteiras. Então, o Serviço de Proteção Indígena, como eu já falei, né, que foi criado em 1910, foi um serviço que, de 1910 até a criação da FUNAI, né, em 1967, ele passou, né, ele sofreu diversas acusações, as pessoas que trabalhavam para essa instituição receberam diversas acusações em razão inclusive, de extermínio de tribos indígenas inteiras, né? A gente sabe que foi um período de expansão no Brasil, abertura de novas estradas, criação de novas cidades, implementação do agronegócio, sobretudo da criação de gado, né, no meio norte, e isso levou, né, a essa instituição, a antiga instituição, o SPI, o Serviço de Proteção aos Indígenas, a ter um papel atuante, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, esse papel atuante não era em defesa dos povos indígenas, em defesa desses colonos, desses agricultores, desses, né, pecuaristas que ocupavam as áreas e, ao invés do SPI dar proteção aos indígenas, a proteção vinha para os ocupantes das áreas, para os elementos invasores, né?
Então, após a extinção do SPI, a FUNAI foi fundada, ali durante a ditadura militar, como já disse. Na época, o governo tinha um grande interesse de expandir a política e, e economicamente, expandir a política economicamente para o interior do país, o que originou acordos de construção de grandes obras. E aí, como eu já disse, dois elementos que a gente considera, três elementos de grandes obras, são as hidrelétricas, né? As mineradoras, e para chegar a essas hidrelétricas e essas mineradoras, a gente tem que ir por um caminho que é a construção de estradas. E a construção de estrada, ela vai justamente entrar nas terras indígenas, como a gente vai ver mais adiante um pouquinho, volto a falar disso com mais propriedade. Então, este processo, muitas das vezes, os interesses econômicos e políticos do governo foram priorizados em detrimento do direito da população indígena. Aquilo que a gente vinha dizendo, né? O SPI e a FUNAI ali no seu início, ela, muitas das vezes, ela se voltava mais a proteger o governo e os colonos invasores de que os povos indígenas, que eram um elemento, né, inclusive, que não tinha nenhuma autonomia, né, e requeria proteção, digamos, entre aspas, proteção especial, e muitas das vezes essa proteção, aquilo que era para proteger, terminava os matando. A, a, a FUNAI, né, tem uma presidência, tá certo? Sua equipe atua através de gabinetes da presidência, em 3 diretorias: administração e gestão, proteção territorial, promoção e desenvolvimento sustentável. Cada diretoria tem um comitê que se especializa em uma determinada área de atuação, né? Que a gente pode, se você procurar o organograma da FUNAI, na própria FUNAI, você vai conhecer isso com mais propriedade. Aqui não tem como eu tratar dessa situação. Mas, a nível nacional, a FUNAI está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E no governo anterior, no governo do presidente Jair Bolsonaro, havia transferido a FUNAI para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, e passado a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, ou seja, o Ministério da Justiça, que era o grande, né, trabalhava ali junto com a FUNAI na demarcação de terra. Essa demarcação de terra no governo atual, ela sai do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da Agricultura, e a fundação, a FUNAI em si, ela sai do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E aí a gente viu, né, no início de 2023, quando o governo Lula assumiu o governo, né, e quando nós tivemos aí o ministro da Justiça tomando pé da atual situação dos indígenas, a gente viu o desastre que estava acontecendo ali em terras Yanomamis e em outras terras indígenas, né, que inclusive nós falamos delas aqui em outros programas. Então, a gente viu o desastre que estava acontecendo, né, o índio estava sendo dizimado por fome, doença, né, e a FUNAI depois voltou a fazer parte do Ministério da Justiça e novamente a ser um órgão de representação pela demarcação de terras indígenas. No Brasil, os indígenas eles têm um estatuto próprio, um estatuto que foi criado, né, um estatuto legislativo de proteção próprio, criado em 63, que é o chamado Estatuto do Índio. Depois é só fazer uma pesquisa que você vai ter acesso no todo esse Estatuto do Índio, né, que colocou oficialmente a população indígena sob a proteção da FUNAI. O Estatuto tem como objetivo regularizar o processo de demarcação de terra indígena, com foco em preservar seus direitos. A preservação dos direitos dos povos indígenas inclui, né, o direito de cultura, de culto, né, o direito de utilização de ervas medicinais, o direito à alimentação de sua
de sua tradição de alimentação e etc. Então, esses conjuntos de direito de proteção do povo indígena inclui esse conjunto de direito cultural, além, é óbvio, de garantir o direito à vida, à saúde, etc., e ao socorro quando determinadas situações atacam os indígenas. Por exemplo, nós tivemos recentemente a situação da pandemia. Então, a gente teve uma mortalidade grande nas tribos indígenas, né? Muitas das vezes por descaso das autoridades, né? Que além de não conseguirem isolar os indígenas do contato com os não indígenas, né? E fazendo o processo de transmissão da doença, e muitas das vezes o socorro não chegava em tempo hábil para atender. Então, foi um momento de muita dificuldade para os povos indígenas, né? O Estatuto, somado ao processo de redemocratização durante a década de 80, potencializou as discussões sobre temas indigenistas, levando a sociedade civil e as próprias comunidades indígenas a tomar maior consciência de seus direitos e exigir a preservação de sua cultura. Então, mais uma vez, a gente volta a dizer aqui o quão importante é a cultura, né, dos povos indígenas e da sua preservação para a manutenção da existência do conjunto de povos indígenas, como a gente já falou, que é aquele conjunto numeroso que tem, só de língua, nós temos 270 línguas. Como preservar essa cultura linguística, né? Essa cultura linguística desses povos indígenas em suas tribos. Como, então, a gente precisa formar professores especializados nisso, a gente precisa ter cuidado da saúde indigenista, né? Ter profissionais de saúde advindo das tribos indígenas. Aproveito aqui a oportunidade para mandar um abraço especial para a nossa querida Cida Potiguara, né, que é enfermeira e parteira lá dos Potiguaras, aqui nas terras indígenas aqui de Rio Tinto e Marcação, né, o que é de fundamental importância. Esse indígena que sai, vai para a universidade, faz a sua formação, volta a sua formação para o cuidado com o indígena e retorna para trabalhar no aldeamento, onde você tem ali a necessidade dos povos indígenas ser atendidos. Então, Cida é uma dessas, mulher de luta, guerreira, né, que tem levado aí esse processo adiante. A Constituição de 1988 é um estatuto de proteção também dos indígenas importantíssimo, trouxe grandes avanços para a política indigenista do país, especialmente o artigo 231, que estabelece que os direitos dos indígenas devem ser assegurados pelo Estado. E aqui eu faço, né, como dizer assim, dou uma ênfase importante: os direitos dos povos indígenas, os direitos dos índios devem ser assegurados pelo Estado, e este é responsável por prezar pela autonomia dos índios, demarcando e protegendo suas terras. Então, a Constituição ela é muito eficiente, muito eficaz nesse aspecto, no sentido de dizer que esse direito dos indígenas ele é um direito que deve ser de proteção do Estado. Nenhum órgão, né, nenhum outro órgão fora do Estado, não é a sociedade civil que tem que proteger. A sociedade civil ela é coadjuvante nesse processo de proteção, né? As ONGs, né, as entidades religiosas, né, as entidades sem fronteiras e etc., elas são coadjuvantes nesse processo. A responsabilidade em território brasileiro é do governo brasileiro, sempre foi do governo brasileiro. Então, o governo que deixou de praticar essa responsabilidade, ele comete o crime de irresponsabilidade. A Constituição também reconhece o direito da população indígena de praticar os seus costumes e preservar suas tradições sem sofrer nenhum tipo de pressão para assimilar ou se integrar à cultura geral da sociedade brasileira. Esse é um ponto importante que a gente já tinha tocado, né? Mas é importante salientar que a prática dos costumes e a preservação das tradições dos povos indígenas faz parte desse conjunto de direitos que é obrigação do Estado a contribuir para preservá-los. Não podendo o Estado fazer interferência direta, nem permitir que a sociedade civil organizada, e aí eu falo ONG, associações, né, igreja, etc., que tem contato com os povos indígenas,
façam essa interferência para que os indígenas mudem suas tradições e os seus costumes, alterando sua língua, sua alimentação, suas formas de tratamento e etc. É bem verdade que, em determinado momento, é necessário fazer o socorro quando essas crenças, práticas, esses costumes não atendem à realidade dos povos indígenas, né? Então, aqui a gente vai ter a necessidade de fazer essas práticas. Então, só para a gente, finalizando aqui essa minha fala, para a gente ter ideia, desse universo indígena hoje, né, e das discussões acerca desse universo indígena, do importante papel que o Estado tem, né, do importante papel que o Estado tem na preservação, né, na preservação das tradições, costumes dos povos indígenas, a gente precisa compreender, por exemplo, que segundo o portal Terras Indígenas, atualmente existem 724 terras em diferentes fases de processo demarcatório no país. Então, essas 724 territórios indígenas precisam de atenção do governo, e a gente acredita que esse governo vai fazer isso. É por isso que a gente defende o governo Lula, porque o governo Lula tem uma atenção especial, não só aos povos indígenas, mas aos povos quilombolas, etc. Acho que nós vamos fazer um programa aqui também sobre os povos quilombolas. Acho que a próxima semana acho que a gente vai providenciar isso, fazer também um apanhado, né, fazer um editorial desse geral sobre esses povos quilombolas, mas é preciso dizer que são 724 terras, né, que está em fase de processo de demarcatório. Dessas 724, 120 são terras que estão em processo de identificação e estudo pela FUNAI. Então, é um território onde você, não, aqui assenta uma tribo indígena, então a FUNAI, com seus especialistas, né, antropólogos e etc., vão a esse local, começam a estudar a ancestralidade dessas terras, desses povos, a ancestralidade desses povos nessas terras, para depois dizer assim, emitir um laudo etnográfico, dizer que essa terra é, de fato, território indígena. Então, nós temos aí 120 terras nessas condições, 44 dessas já foram identificadas e aprovadas pela Fundação, então nós temos 44 já terras, né, em territórios já aprovados e prontos para ser demarcados, né? Nós temos 73 terras demarcadas, declaradas terras indígenas, já pelo Ministério da Justiça, né? E nós temos 487 que já foram homologadas pela presidência ou doadas por terceiros. Então, você nota aqui que esse continente, você tem as terras, né, que entram no processo de identificação, então é a primeira fase, processo de identificação. Depois você tem as terras que já foram identificadas, você tem terras que foram identificadas pela Fundação Nacional do Índio, pela FUNAI, e depois você tem o Ministério o Ministério da Justiça, e agora também o Ministério dos Povos Indígenas, né? Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma Índia à frente do Ministério destinado aos povos indígenas, isso é singular na história do Brasil, né? Daí a importância desse governo, do atual governo, para os povos indígenas, né? Para a manutenção da sua cultura, etc., que é você ter um indígena, a Sônia Guajajara, à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Então, você tem a terra é declarada pelo Ministério da Justiça, e depois essa terra ela é homologada pela Presidência da República, né? Ou seja, quando a terra é homologada pela Presidente da República, de fato, o presidente assina dizendo que essa terra pertence a esse povo ou a esses povos indígenas. Além disso, você tem um outro processo, que é o processo de terra onde os particulares,
onde os particulares, eles fazem, os terceiros fazem a doação dessa terra. Então, digamos que a terra indígena esteja dentro de uma fazenda, né? Uma fazenda que tem uma área muito grande de floresta, no estado do Amazonas, no Acre, e etc. E lá tem uma porção de terra, 20, 30 hectares de terra, que essa terra tem um povo que mora lá, que senão nós somos descendentes de indígenas. Então, a FUNAI vai lá, faz o processo de identificação, emite laudo etnográfico. Esse laudo, após isso, a terra é identificada pela FUNAI, aí vem o Ministério da Justiça, ou o Ministério do Povo Indígena, declara que essa terra é uma terra indígena, né? E aí o proprietário das terras, já que ela é terra indígena, nós vamos doar essas terras aos povos indígenas, né? E aí essas terras são homologadas em nome dos povos indígenas. Quando essas terras não são doadas aos povos indígenas, há uma outra possibilidade, que é do próprio governo fazer a desapropriação da terra, fazer a desapropriação da terra e colocar essa terra à disposição dos povos indígenas, fazendo aí a homologação das terras. Para além disso, você tem ainda alguns desses territórios indígenas, né? São de tribos ainda completamente isoladas, né? Que não tiveram contato ainda com a sociedade dominante, né? E para evitar risco de contaminação de doenças e permitir que esses povos continuem vivendo de acordo com a sua cultura livremente, a Fundação é responsável por garantir o isolamento dessas comunidades indígenas. Atualmente, há cerca de 100 povos isolados no Brasil, isso são dados da própria FUNAI, embora a devastação de terras amazônicas torne cada vez mais difícil, né, que esses povos permaneçam sem contato com o mundo exterior. E aí, as razões que levam os grupos públicos e privados a invadir e devastar o território indígena são diversas, estão relacionadas a interesses políticos e econômicos de grandes agricultores, como a gente já havia falado anteriormente. Então, é a extração de madeira ilegal, né? É o agronegócio, que muitas das vezes invade possessões de terra para a criação de gado, é um negócio que visa expandir suas áreas de atuação, o acesso de recursos a locais que hoje estão preservados para os indígenas. Então, uma matéria que foi publicada há um tempo num portal chamado Repórter Brasil diz que somente em 2020 as terras indígenas foram afetadas por mais de 100 mil focos de queimadas ilegais. Essas queimadas, elas são queimadas que são patrocinadas por grandes fazendeiros, né? Que às vezes não tem escrúpulo nenhum, grupos políticos que fazem esses ataques às terras indígenas, porque depois de queimadas, às vezes ocupam esse espaço, né? E afasta os povos indígenas. E uma das coisas que a gente viu recentemente na invasão das terras indígenas foi o garimpo ilegal, que precisou de uma ação enérgica do governo Lula, junto com os seus ministérios, incluindo aí a Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica e aí o Ministério da Defesa, para fazer a retirada dos garimpeiros ilegais da terra Yanomami, né, e restabelecer a vida dos povos Yanomamis, né, que estavam sendo dizimados por doença, fome e sem nenhuma condição de vida, porque o garimpo, ao derramar seus dejetos nos rios, acabava a principal fonte de alimentação dos povos indígenas, que uma das principais, que é a pesca. E ao sitiar os povos indígenas também e derrubar a floresta, você elimina uma outra fonte de recursos dos povos indígenas, que é a caça. Então, você tinha ali um ciclo completo, o sitiamento dos povos indígenas, a contaminação dos rios, né, e igapós da região, e o cercamento de áreas que inibia a caça de povos indígenas. Isso
levou às tribos indígenas matança, estupro, doença, fome e a morte de diversos povos indígenas, sobretudo de crianças, né? Então, a gente fica por aqui, esse processo inicial para você compreender o papel da FUNAI